Boa noite, pessoal. Eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo, no teu coração, nos teus pensamentos, na tua mente. Você que está aí agora no Facebook, no Instagram, no YouTube, vamos compartilhar junto, vamos meditar juntos na palavra de Deus. Eu convido você nessa noite, né? Você que está me assistindo nessa noite, você que vai ficar esse vídeo gravado e você vai assistir durante o dia, né? Que você esteja ligado nesta live sobre a meditação da palavra de Deus. E você que tem a sua Bíblia manual, pegue sua Bíblia manual. Você que tem sua Bíblia instalada, né? No notebook, no celular, no tablet, pegue agora e acompanhe junto comigo a palavra de Deus, né? A Escritura, que nos fala da palavra de Deus. As Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos revela a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá luz, nos dá entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos revela o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, que é a nossa salvação, que é o nosso Redentor, que é o nosso tudo. E a palavra de Deus, eu sempre falo, é doce. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, quando meditamos nela, nos traz paz para o nosso pensamento, para a nossa mente. Quando meditamos na palavra de Deus, ela nos dá alegria da salvação. Quando meditamos na palavra de Deus, ela nos dá refrigério. A palavra de Deus nos dá domínio próprio, nos dá controle. A palavra de Deus nos lava. A palavra de Deus lava toda a impureza dos nossos pensamentos, da nossa mente. A palavra de Deus purifica os nossos pensamentos de todos os maus pensamentos. A palavra de Deus, ela formata a nossa memória, né? A palavra de Deus reprograma a nossa memória, renova os nossos pensamentos. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso renovo, é a glória da segunda casa. E nessa noite eu vou te falar sobre um homem de nome Jonas, que era profeta, está no Antigo Testamento e também fala dele no Novo Testamento, sobre o chamado de Jonas. Deus, ele chamou Jonas para Jonas. Jonas era filho de profeta, Amitai era pai de Jonas. E Jonas conhecia a Deus, né? Jonas conhecia a palavra de Deus. E Deus chamou Jonas para pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive, para os ninivitas, né? Os moradores daquela cidade. Quase 120 mil pessoas, está escrito aqui na palavra de Deus. São 4 capítulos do livro de Jonas. E Jonas, ele fugiu do seu chamado, né? Jonas, ele desobedeceu o chamado de Deus, porque quando Deus nos chama para fazer a obra dele, ele tem propósito para salvar outras pessoas. Ele chama nós pecadores para pregar a palavra dele para outros pecadores. A palavra de Deus diz que os anjos quiseram pregar o evangelho, que é a boa nova, a boa notícia. E os anjos são sem pecado. Mas Deus falou que quem ia pregar a palavra dele era nós pecadores. Porque é Deus que escolhe, é Deus que controla tudo, é Deus que domina tudo, né? E ele faz tudo segundo a sua vontade. É como está escrito no Pai Nosso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu te convido nessa noite a você ficar até o final. Porque toda história tem um começo, meio e fim. E se nós não ficarmos atentos, não vamos entender o que está sendo ministrado, o que está sendo informado, né? E a inteligência vem do conhecimento, né? Sem conhecimento não pode ter inteligência. E nesta noite fique atento, porque quem fica atento à palavra de Deus come o melhor dessa terra.
Quem fica atento à palavra de Deus, a maldição é transformada em bênção. Quem fica atento à palavra de Deus, sai das trevas para a luz. Quem fica atento à palavra de Deus, quem obedece à palavra de Deus, sai da morte para a vida. Quem fica atento à palavra de Deus, recebe um milagre, né? E nessa noite eu vou te falar do chamado de Jonas. Que Deus chamou Jonas para pregar na cidade de Nínive. E Jonas comprou a passagem e foi para outra cidade, para Tarsis. E quando Jonas comprou a passagem, ele comprou, entrou naquele navio, o próprio Deus enviou uma grande tempestade. E todos que estavam naquele navio, naquela embarcação, estavam sofrendo por causa de Jonas, né? E aqueles homens que estavam ali no navio, na embarcação, lançaram sorte para descobrir por que eles estavam, que aquela embarcação estava, aquela grande tempestade estava ali e aquela embarcação estava prestes a naufragar. E lançaram sorte e descobriram que era Jonas. E Jonas, vamos ler a palavra de Deus para nós entendermos? Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, foi o Senhor que mandou. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente,
Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Imagine, às vezes nós não queremos fazer a obra de Deus por causa das perseguições, por causa dos levantes. Às vezes nós desistimos de fazer a obra de Deus porque somos caluniados, humilhados, envergonhados. Às vezes deixamos de fazer a obra de Deus porque queremos agradar mais o mundo, os desejos aqui da terra, do que a vontade de Deus, que é do céu. E Deus, o chamado de Deus para a nossa vida é um privilégio, nós pecadores sermos chamados para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é santa, a igreja de Deus é santa, Deus é santo. E nós pecadores sermos chamados para pregar o evangelho, a boa notícia, a boa nova é um privilégio, é uma honra. Sermos chamados pelo Criador dos céus e da terra para anunciarmos, para pregarmos as boas-vindas, a boa notícia ao povo pecador, que nós também somos um povo pecador. Só que tem um povo pecador arrependido dos pecados e tem um povo pecador que ainda não se arrependeu dos pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que todos se arrependam, que todos cheguem ao arrependimento, porque o Senhor Jesus, Ele ama demais a humanidade. Ele ama tanto que Ele deu a sua própria vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele quer salvar a humanidade, salvar da morte eterna e dar a vida eterna. Deus quer salvar a humanidade dos pecados, porque o pecado não provém de Deus. O pecado nasceu no coração do anjo, que hoje é trevas, é diabo, é Satanás. E Deus, ele é contra o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. A morte na vida financeira, a morte no casamento, tem vários tipos de morte, né? A morte da enfermidade, há tantos tipos de morte, né? E a pior delas é a morte eterna. E nessa noite, Deus quer falar com você, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é tão bom, é a boa notícia, é a boa nova, né? E Deus, Ele quer que eu e você se arrependa dos pecados, dos nossos pecados, porque Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Ele é Pai, Ele é Criador dos céus, da terra e do mar. E lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Não existe outra porta de salvação, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único Salvador. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te tirar da escravidão do pecado. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode te libertar a tua mente, os teus pensamentos das prisões, das cadeias espirituais, dos cárceres espirituais. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode dar um basta nesse mal na tua vida, na tua história. O Senhor Jesus Cristo é o único. Por que não fazer a obra de Deus? Por que desistir tão cedo? A palavra de Deus diz que quem não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, mulher, por amor a Cristo, não é digno de Cristo. As almas estão perecendo aí fora. O povo, quando Jesus subiu aos céus, o povo
aqueles homens, né, deram 40 açoites nele, por causa de mim e de você, para nos salvar do pecado. Ele foi preso, esbofeteado, ele foi como ovelha muda ao matadouro. E ele, quando subiu aos céus, ele disse: Pai, eles não sabem o que dizem. Muitas pessoas acham que sabem o que está dizendo acerca do Evangelho, acerca do Senhor Jesus do céu, mas não sabem. Pela palavra de Deus eu te provo que não sabe. Por quê? Porque se soubesse, estariam todos arrependidos. Se essas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que sabem quem é Jesus, que conhece o céu, não estaria na prática do pecado. Por quê? Porque o pecado é do diabo, é das trevas, é o reino das trevas. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer que você e eu se arrependa dos pecados e venha para a luz. O Senhor Jesus é a luz do mundo. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele não pode te libertar enquanto você não se decidir. Enquanto você não declarar, enquanto você não decidir vir para o Senhor Jesus. Porque quando você decidir entregar a tua vida para o Senhor Jesus, porque Ele não arromba a porta é o coração. Ele diz assim: eis que bato em tua porta. Se tu abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Mas se você não abrir a porta do seu coração, dos seus pensamentos, Deus não entra, porque Ele não é invasor, Deus não é ladrão, Ele deu livre-arbítrio, a escolha a nós, é nós que escolhemos, é nós que decidimos. Mas, se nós decidirmos não querer o Senhor Jesus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos liberta, nós vamos perecer na morte eterna. E Deus não quer que você pereça na morte eterna. O Senhor Jesus veio para tirar o pecado de Adão de nós. O Senhor Jesus veio para nos salvar do pecado de Adão que Adão cometeu. Quando o Senhor Jesus morreu, o corpo dele simboliza o corpo de Adão. E o Senhor Jesus veio nos resgatar. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, que veio nos resgatar do pecado, que é as trevas, que é a morte. A morte é o pecado. A palavra de Deus diz: onde está a morte, o teu aguilhão? E a palavra de Deus em Romanos diz: o aguilhão da morte é o pecado. E o Senhor Jesus diz que a vitória, que a tragada foi a morte, que é o pecado, na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Mas é como a palavra diz: para o ser humano sair do pecado é preciso querer, tomar decisão, porque Deus não obriga. É você que decide. É você que decide a quem você vai servir. Se a Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar, ou se ao diabo, porque nós somos servos daquilo que nós praticamos. Se eu pratico o bem, eu sou serva do bem. Se eu pratico as boas obras, eu sou serva das boas obras. E Deus é bom. Deus, Ele faz grandes obras, maravilhosas obras. Mas Deus não dá a glória dele a outro. Deus não dá a glória dele a demônios, a outros espíritos imundos. Deus, a glória é toda de Deus. A honra, o louvor é toda de Deus. Se Deus operar milagres, prodígios na vida de quem não serve a Ele, que está servindo a demônios, né, a espíritos imundos, não vai ser para a glória de Deus. Deus não quer que eu e você adore a homens, a mulheres. Deus quer que a gente adore somente a Ele, o Criador de todas as coisas. Ele criou a humanidade e Ele é um Deus que tem ciúmes de nós. Ele é Pai e o Pai tem ciúme dos seus filhos. E Deus mandou Jonas, né, pregar naquela cidade de Nínive. Jonas foi para Tarsis. E Jonas foi engolido por um peixe. E aqui no Jonas capítulo 2, né, diz que Jonas, diz assim, Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Jonas considerou aquele ventre do peixe como um inferno, e realmente é um inferno. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim.
E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, porque votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, quando Jonas se desfalecia, a alma dele se desfalecia, ele se lembrou do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite que você vai se lembrar do Senhor. Porque quantas lutas tu tem passado? E quando nós passamos por lutas que todas as portas estão fechadas, a nossa alma desfalece. Aí nós clamamos ao Senhor como Jonas e Deus responde o teu clamor. Porque quando nós estamos arrasados, destruídos dentro de nós, né? Desfalecidos, sem força, desanimados, aí nós clamamos ao Senhor, nós lembramos, porque você não quer perder essa guerra, você não quer perder essa batalha, eu tenho certeza disso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e quem é mais do que vencedor dentro, crê na vitória. Ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja arrasado, mas você crê na vitória de Cristo. Você não perdeu a sua fé. Eu tenho certeza que você crê no Deus vivo que criou os céus e a terra. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Porque Deus te chamou para a obra. Deus tem obra na tua vida. Deus quer que você faça a obra dele. Por que você resiste ao chamado de Deus? O chamado de Deus é lindo, é maravilhoso. O apóstolo Pedro perguntou ao Senhor Jesus: o que ganharemos em deixar tudo por amor a ti? Jesus falou 100 vezes tanto, e por fim a vida eterna. O apóstolo Pedro teve um momento que ele desistiu de fazer, ele voltou a pescar novamente, porque ele não tinha, ele estava sem recursos financeiros. E o Senhor Jesus apareceu a segunda vez para Pedro. Aí foi já após a ressurreição de Jesus. Jesus veio a segunda vez a Pedro e disse: tu me amas, Pedro? Isso foi a segunda vez, porque a primeira vez também aconteceu. O Senhor Jesus chegou para Pedro e disse: tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Quem ama a Deus apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus ama a humanidade demais. O Senhor Jesus se entregou pela humanidade. E Ele só pede para mim e para você, para que a gente vá por todo mundo, como está escrito lá em Marcos, capítulo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pensa que é fácil eu estar aqui agora ministrando a palavra de Deus? Não. Pensa que é fácil eu estar aqui agora pregando toda, né, arrumadinha, né? Pregando a palavra de Deus? Não é, eu sou pecadora, eu sinto o mesmo que você sente, eu passo pelas mesmas dores que você passa, eu passo pelo mesmo sofrimento que você passa, mas eu olho para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aqueles que querem viver uma vida íntegra, uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, de obediência a Deus, passa por grandes sofrimentos. Nem todos que fazem a obra de Deus vivem bem, não. Se você vê os homens de Deus, da palavra de Deus, das escrituras, eles passaram coisas terríveis para fazer a obra de Deus. Não olhe os homens de hoje que faz a obra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. A sua visão tem que estar na palavra. A sua visão não tem que estar em homens e mulheres. Não. A sua visão tem que estar na palavra de Deus. Olhe o que os homens de Deus da palavra sofreram por amor a Cristo. Uns foram cerrados. Uns foram... João Batista foi arrancado da cabeça porque Deus usou ele para revelar o pecado de Herodias, que Herodias era casada com o irmão do rei, e ela estava adulterando com o irmão do rei, e a filha dela, da festa natalícia, né, de nascimento de Herodes, um dos reis daquela época, dançou a dança do ventre, e a mãe mandou, o rei perguntou o que ela queria que ele dava a ela.
E ela falou para a mãe, e a mãe mandou pedir a cabeça de João Batista. E João Batista era profeta, era homem de Deus que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, aleluia. E o que aconteceu? O rei não queria fazer aquilo, mas a palavra do rei não volta atrás. E ele falou que daria, e o rei tem que cumprir o que fala. Mas o meu rei e o teu rei é o Senhor Jesus Cristo, ele é o grande rei. Ele é o rei que está acima de todo príncipe, de todo principado, de toda potestade. Ele está e ele pode te dar a vida eterna. Ele não quer te dar só essa vida. Eu e você queremos só essa vida aqui da terra. Mas Deus, além dessa vida aqui na terra, ele quer te dar uma vida eterna. Já está dizendo eterna, infinita, que não tem fim. E lá você vai ver ele face a face, cara a cara. Não vale a pena você passar as perseguições aqui na terra por amor a Cristo? Não vale a pena você ser apedrejado? Cristo foi obediente até a morte ao Pai e a morte de cruz. Quem é de Deus é obediente até a morte. Os filhos de Deus são obedientes. E aqueles homens da Bíblia não negou a fé. Olha Pedro, Pedro também foi morto de uma maneira terrível. Os homens de Deus, da palavra de Deus, Estevão foi apedrejado em praça pública, está lá em Atos dos Apóstolos, fazendo o bem, pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi preso, pregando a palavra de Deus. Todos os homens de Deus, da palavra de Deus, sofreram perseguições, sofreram calúnias por causa da palavra de Deus, e hoje não é diferente. Mas aqueles homens não negaram a sua fé no Senhor Jesus. Eles sabiam. Quando Estevão foi apedrejado, o que foi que Estevão falou lá em Atos dos Apóstolos? Pai, não imputa a eles os pecados. E nós, às vezes, quando somos perseguidos, queremos o mal do outro. Queremos pedir a Deus para cobrar vingança. Não, renuncie. Porque o Senhor Jesus, ele disse, Pai, eles não sabem o que dizem. Eu sei que a nossa carne, ela quer lutar, a nossa carne quer dar revanche, a nossa carne quer se vingar, a nossa carne quer fazer a vontade da carne. Mas nessa noite, resista à carne, os desejos da carne. Lá em Gálatas fala qual é os desejos da carne. Bebedice, inveja, né? Pecado. Ou seja, resista os desejos da carne. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus foi preso, esbofeteado, e eu e você. O Senhor Jesus foi odiado. E nós também, ele falou que nós também seríamos odiados. É que nós, a humanidade, só quer riqueza, 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 só quer palácios, só quer luxo. E quantas vidas estão se perdendo, quantas almas estão se perdendo, porque eles não sabem o que dizem. A palavra de Deus garante que se eles soubessem o que estavam dizendo, eles não estariam no pecado, eles estariam arrependidos e convertidos. Levanta nessa noite, minha irmã, meu irmão. Levanta na fé, levanta acreditando na palavra de Deus, esforça-te, tem de bom ânimo que o Senhor te ajuda e vai à peleja, vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus, exalta Jesus. Nós temos que levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. A nossa medalha está no céu, o nosso prêmio é a salvação. Vale a pena renunciarmos por amor a Cristo, vale a pena. É difícil, como é difícil, mas a palavra de Deus diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar atrás, porque Deus não se agrada em quem olha para trás. Vá em frente, vá avante. É difícil mesmo, é estreito mesmo. A palavra de Deus diz que estreito é o caminho que leva à vida e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E olha o que aconteceu quando Jonas pregou, viu? Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor.
porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe des pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Olha, quando Deus envia o mal, é para que haja arrependimento, é para que a gente se converta. Não é para o nosso mal, não. Quando você vê aí, ó, a peste, a fome e a guerra, é para que a humanidade se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, para que Deus o exalte. Porque a palavra de Deus lá em Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Todo mal que vem não é para nós ficarmos prepotentes, arrogantes, orgulhosos, desobedientes, não. Porque o diabo fez isso. Ele era prepotente, arrogante, orgulhoso. Ele é prepotente. O diabo é prepotente, arrogante e orgulhoso. O diabo é mau, ele é astuto, ele é enganador, ele é pai da mentira. Ele é espírito imundo, homicida, que veio para roubar, matar e destruir. E o nosso Deus é Espírito Santo, que veio para dar vida e vida em abundância. Mas para que você receba a vida, é preciso que você mude, que você tome uma atitude nessa noite, que você diga: eu vou servir esse Deus que criou os céus e a terra. Eu vou mudar, eu vou sair de servir esses espíritos imundos, eu vou sair de servir ao diabo e eu vou me converter ao Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, faça a pregação de Jonas. A cidade ia ser subvertida, a cidade ia acontecer, aqui está falando, mas aquele povo ouviu a palavra de Deus, aquele povo se arrependeu e se converteu, e Deus mudou, virou o cativeiro, andar, xarabacantaraia. Quando nós nos arrependemos dos maus caminhos, quando nós nos humilhamos ao Criador, Deus não está mandando você se humilhar aos homens, é em secreto, é ao Pai. Vai no teu quarto, fecha a tua porta do teu quarto, entra, clama a Deus, se humilha a Deus, se humilha aos pés do Senhor Jesus. Os céus é o trono do Senhor Jesus, ele está acima de todos os céus. João lá em Apocalipse diz que foi até o terceiro céu, existe mais de 3 céus, e o nosso Deus está acima de todos os céus. E os principados e as potestades está sobre ele. Os inimigos, os demônios, o diabo, o Satanás está debaixo dos pés do Senhor Jesus. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. E por que está tendo poder? Porque você não quer se arrepender, não quer se converter, porque o pecado é do diabo. E quando nós pecamos, nós abrimos a porta para o diabo entrar. Nessa noite, se arrependa dos pecados, se converte, e Deus muda a tua história. Porque ele não obriga, é voluntário, é escolha, é nós que escolhemos a quem servir. E nessa noite escolha quem você vai servir. Josué falou para o povo, Josué pregou a palavra e disse: escolhe hoje. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. E vocês? E aquele povo disse a Josué: nós também vamos servir ao Deus de Israel, ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. Aleluia, glória a Deus. E olha o que aconteceu em Jonas capítulo 4. Só são 4 capítulos. Aí diz assim, ó: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento?
Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasce e em uma noite perece? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? Porque naquela época só contava os homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha, aqui está dizendo que tinha 120.000 homens que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E Jonas, ele chorou por causa de um pé de aboreira. Às vezes nós choramos por um animal, por um carro, por uma casa, por um bem que não conseguimos. Às vezes nós colocamos alguém na justiça e Deus está dizendo: vai chorar pelo meu povo, vai clamar pelo meu povo, vai orar as madrugadas pelo meu povo, vai jejuar pelo meu povo, porque Deus não quer que ninguém pereça. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus não quer, Ele quer a salvação, Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos. Acorda nessa noite, se liga em Deus, na palavra de Deus, nessa noite, que Deus não quer o teu mal. Quem quer o teu mal é você próprio. A decisão é sua. Se você resolver sair do mal hoje, do pecado hoje, vai acabar todo mal. Mas enquanto você estiver na prática do pecado, é só mal, porque o salário do pecado é a morte. E o dom de Deus é a vida. E Deus, nessa noite, se você se arrepender dos pecados, Ele te dá o espírito de vida dele, porque o Espírito Santo ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia. Espírito vivente, Ele foi ressuscitado para nos dar vida. E Ele é espírito de vida. Onde tem morte, Ele dá vida. E Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te fazer um vaso de honra nessa noite. Deus quer colocar a palavra na tua boca, porque quem coloca a palavra na boca é o Espírito de Deus. Ele diz: abre a boca que eu encho. Ele diz na palavra dele: não te preocupe com o que vai falar, que é o meu Espírito que fala. E Deus zela pela palavra dele. Deus vela pela palavra dele para as cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Não tema o gado naquele lugar, não tema a peste naquele lugar, não tema a violência naquele lugar, não tema os assassinatos naquele lugar, não tema o opróbrio, tema a Deus, porque se nós tememos a Deus, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando nós tememos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, ele joga por terra o laço, ele quebra o laço, ele vai na tua frente, ele endireita os teus caminhos tortuosos, ele quebra os ferrolhos de bronze da tua mente, dos teus pensamentos, o cadeado, ele abre as portas e as portas não se fecharão. Não segue o conselho de ímpio. Lá no Salmo 1, depois medita lá, Salmo 1, diz para nós não sentarmos na mesa dos escarnecedores, ficar escarnecendo da obra de Deus, ficar zombando da obra de Deus. Lá no Salmo 1 diz: medita no livro da minha lei, que é a palavra de Deus, as escrituras, de dia e de noite, e não te aparte dela. Quando nós somos plantados junto aos ribeiros de água, está lá no Salmo 1, o ribeiro é o Senhor Jesus, Ele é o ribeiro de água, Ele é a água viva que desce do céu, Ele é o pão vivo que desce do céu. O Senhor Jesus Cristo é o nosso tesouro, é o nosso rei, o nosso salvador, o nosso guia, o nosso tudo. E quando nós tememos a palavra dEle, rios de águas vivas fluirão dentro do teu interior. Quer o bálsamo para a tua alma? Obedece a palavra de Deus. Quer o refrigério? Obedece a palavra de Deus. O apóstolo Pedro estava pregando a palavra de Deus e ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens, no sentido da palavra, da pregação da palavra, né?
Porque quando Deus nos chama para pregar a palavra, temos que obedecer a Deus. Porque Ele é o maior, Ele é o todo-poderoso, Ele é o grande eu sou. E só Ele pode te dar vida, só Ele pode te ressuscitar dessa situação. Só Ele pode mudar a tua história. Não existe salvação. Vamos para encerrar agora. Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Ou guarda aí na tua mente, nos teus pensamentos, no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para nós encerrarmos. Capítulo 12, uma oração. Nós vamos ler essa última passagem aqui. E vamos orar, encerrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, medita lá, porque só Jesus te salva. Não existe outro salvador. Ele é vivo, ele tem ouvido e ouve, tem olho e vê, tem boca e fala, tem perna e anda. E ele entra na tua casa hoje. E ele muda a tua história hoje. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é vivo, ele existe. E nós vivemos porque ele vive. E ele voltou no Espírito Santo. Você não é órfão. Você pode ser órfão de pai, de mãe. Mas de Deus não. Deus é o teu pai. Deus é a nossa mãe. Ele é tudo. Porque lá no céu não tem gênero, masculino nem feminino. Lá no céu todos vão ser espírito. Aqui na terra tem homem e mulher, né? Mas lá no céu não tem gênero, todos vão ser espírito, tanto o homem como a mulher, né? E hoje o homem e a mulher é espírito, não tem espírita. Homem e mulher na terra é espírito, né? Nós estamos no corpo, né? Mas nós, homem e mulher é espírito. E Deus... Lá em Isaías 49:15 diz, pode uma mulher que amamenta seu filho, uma mãe, esquecer do seu filho? Depois medita lá, Isaías 49:15. Mas se ela se esquecer, eu todavia não esquecerei de ti. Tu pode ser órfão de pai e de mãe, ou de pai, mas Deus ele não esquece de você. Ele é o teu ajudador. Lá em Isaías ele diz, eu te ajudo, eu te fortaleço. Deus é Espírito, Espírito Santo que veio para dar vida e vida em abundância. E ele te toma pela tua mão direita, como está lá em Isaías, e diz, não temas que eu sou contigo, não te espante, não te assombres que eu sou o teu Deus. E Deus te livra da morte nessa noite. Deus te livra do assassinato. Quantos quiser tirar a tua vida? Quantos quiser te destruir? Mas Deus nessa noite assina a tua carta de absolvição. Assina a tua carta de livramento, aleluia. Porque o Senhor Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, porque o pecado oprime, o pecado deixa a pessoa desconfiado, o pecado deixa o ser humano com medo, o pecado deixa o ser humano perturbado, confuso, o pecado deixa o ser humano duvidoso, fraco, desanimado, o pecado deixa o ser humano sem força, debilitado, esgotado, o pecado deixa... Adão, quando pecou, se escondeu de Deus, porque ele andava nu junto com Eva, mas porque ainda não havia praticado o pecado, mas quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Quando nós pecamos, nós nos escondemos de Deus, mas nessa noite a salvação chegou na tua casa. Zaqueu, quando Jesus estava na terra como homem, né, que é o próprio Deus, ele subiu na figueira para chamar a atenção do Senhor Jesus. Ele quis fazer aquilo. E Jesus disse, desce depressa, Zaqueu, que hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou salvação na tua casa. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Está escrito lá no livro de Coríntios que nós somos do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te controlar. Deixa o Espírito Santo te dirigir. O Espírito Santo nos dirige na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo, ele revela Jesus Cristo. Ele nos dá os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, é paz, é longanimidade, é bem. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Coloca a mão no teu coração, na tua cabeça, aonde tu estiver aí. E vamos orar. Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença. Deus vivo, eu entro no trono da graça, Senhor, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus Cristo. Deus, aonde essa pessoa estiver agora, Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre a mente dessa pessoa, sobre os teus pensamentos. Como aquele centurião falou que somente uma palavra e o criado dele seria curado. Senhor, somente uma palavra tua
E essa pessoa é liberta, essa pessoa é transformada nessa noite, transformada. Somente uma palavra tua, Senhor, não precisa nem duas nem três, somente uma palavra tua agora, Senhor, nos ouvidos dessa pessoa, que toda calúnia, toda difamação caia por terra. Deus, e visita o emprego dessa pessoa, visita o trabalho dessa pessoa. Deus, e a palavra de Deus diz que os que duvidam são como as ondas do mar, que vão e voltam, mas se creres verás a glória de Deus. Não duvide e acredite na palavra de Deus, porque Deus manda maná para a tua casa hoje. Deus manda providência para a tua casa hoje. Deus, quando o povo de Israel estava num deserto, Deus mandou maná do céu. É de acordo com a necessidade, é de acordo com a emergência, é de acordo com o propósito. O povo de Israel estava no deserto e Deus mandou maná do céu. Nada para Deus é impossível, tudo para Deus é possível. Ele diz que tudo para ele é possível ao que crê. Então recebe a palavra da salvação. Recebe a palavra de Deus nessa noite. Fica na graça, que é a graça, é de graça. O Espírito da graça. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Ele te amou primeiro, te escolheu. Você é de Deus. É escolhido por Deus. Não por mérito, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Pela graça dele. Receba o abraço do Pai do céu nessa noite. Receba o conselho de Cristo. Pela palavra da parte de Deus nessa noite. Receba a paz do Senhor Jesus no teu coração. O reino de Deus nos céus habite nos teus pensamentos nessa noite. Fica na paz, na graça. Um abraço e um beijo no teu coração. Amém? Fica com Deus.